No dia de hoje, o Senhor deseja falar exatamente ao seu coração, que se encontra aflito, angustiado, triste, com medo, onde você sente que você precisa de ajuda porque quando você olha para a sua própria vida, você sente que está em um ambiente chamado Getsemane. E quando nós lemos o significado dessa palavra, nós descobrimos que é um ambiente onde há prensa e esmagamento. Então você percebe que não tem mais como tentar resolver as coisas sozinhas, mas que você precisa realmente de uma ajuda. E essa ajuda ela vem do Senhor. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Emily Mingotti, esse é o canal Café com o Espírito Santo. E eu quero dizer o quanto eu tô feliz que esse vídeo chegou até você, porque eu creio grandiosamente que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E a palavra que o Espírito Santo nos entregou tem como tema a glória. E quando nós pesquisamos um pouquinho sobre o significado do tema glória, nós descobrimos que glória significa a presença de Deus, a proteção e a manifestação dele. E para falar e adentrar um pouco mais nesse assunto, a palavra se encontra no livro de Marcos, capítulo 14, e vai do verso 32 ao 36. E eu vou estar lendo agora para você, e diz assim: Então, foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E então Jesus dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. No verso 33 e 34, nos é dito sobre uma aflição, sobre uma tristeza profunda que invadia o coração de Jesus. Isso porque se aproximava um momento em que ele seria crucificado. Então a alma dele se encontrava aflita, se encontrava triste. E como ele mesmo diz, era uma tristeza mortal, uma tristeza profunda que invadia o mais profundo do ser dele. Mas algo que nós precisamos pontuar é que esses sentimentos como angústia, como tristeza, como medo que invadia o coração de Jesus era seguido por uma ação, não era um sentimento à parte, mas vinha com uma ação. E essa ação é nos dita no verso 32, onde diz que Jesus vai orar. Mesmo Jesus sendo um com o Pai, existia algo dentro dele chamado dependência. Jesus, no momento em que ele sentia todas aquelas aflições, ele não tentava ser independente e tentar resolver todas aquelas situações, tudo aquilo que ele passava. Mas a palavra nos relata de uma dependência que Jesus tinha no Pai, aonde no momento em que ele sentia aquela aflição, a primeira ação que Jesus tinha era de correr, mas correr em direção ao Pai, e nisso ele se colocava em joelhos e orava ao Senhor. Jesus, através de suas ações, ele conseguiu nos mostrar que mesmo em meio a sentimentos e situações em que há medo, que há angústia, que há aflição, que há uma tristeza profunda, existe um lugar onde há consolo, e esse lugar é o colo do Pai. E Jesus já chegava até o colo do Senhor através da oração, onde a palavra mesmo no verso 35 nos diz: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que se possível fosse afastada dele aquela hora. Então Jesus, no momento em que ele sentia uma grandiosa dor, ele encontrava e também lembrava que o colo do Pai era um lugar de descanso, era um lugar de consolo, era um lugar de cuidado, era um lugar onde ele recebia diretamente uma ajuda e também um lugar de amparo e auxílio, e o colo que ele tanto necessitava, que era o colo do Pai.
Nós adultos e jovens, nós temos um costume, e esse costume ele acaba sendo um costume errado, de acreditarmos que nós somos autossuficientes e que nós conseguimos resolver todos os problemas, que nós conseguimos enfrentar todas as situações, bem como diversos sentimentos, sendo que na verdade nós precisamos do colo, do consolo e da ajuda do nosso Senhor. E Jesus ele nos mostra isso claramente, porque mesmo sendo um com o Pai, era o colo do Pai que ele buscava no momento em que ele sentia uma grande aflição. Então Jesus, ele foi e continua sendo o maior exemplo que nós precisamos ter em nossa vida. Então Jesus, ele também pôde nos mostrar que é necessário termos uma dependência em Deus e um reconhecimento da suficiência e o suprir que nós encontramos somente nele. Um exemplo muito claro sobre isso é que quando uma criança, ou no geral colocando um filho como exemplo, nós percebemos que quando esse filho ele precisa de ajuda, quando ele está passando por algum problema ou quando ele está sentindo algo, esse filho ele não tenta agir com uma autossuficiência, onde ele pensa, eu dou conta, eu consigo, mas a primeira coisa, o primeiro reflexo que o filho tem quando ele passa por algo é ir em direção ao Pai, é correr em direção ao colo do Pai, porque o colo do Pai traz alívio, traz consolo, traz amparo. E quando Jesus nos diz no verso 36, Abba Pai, ele quer dizer, meu Pai. Já no verso 32, nos é dito que ele havia ido orar. Então a oração é encontrar-se com o Pai, é ir ao encontro dele, é atrair a presença. Então no momento em que Jesus ele passava por aquela situação de aflição, de medo, referente a tudo aquilo que havia de chegar, a primeira coisa que Jesus fez foi correr em direção ao colo que trazia alívio. E o colo do Senhor é encontrado por nós, assim como foi encontrado por Jesus, através da oração. Ou seja, Jesus fez como um filho, que quando passa por qualquer adversidade, vai de encontro ao colo do Pai, porque é no colo do Senhor que nós encontramos o alívio para nossa alma e para os momentos difíceis que nós passamos. Outra coisa que nós conseguimos perceber é que não é apenas uma ou outra pessoa que passa por momentos de aflições na vida, mas todos nós passamos por algum momento desconfortante, algum momento difícil, por algum tempo de tribulação. Nós vemos como Jesus, o próprio exemplo foi Jesus, em que ele passou por esse tempo de aflição. A palavra mesmo nos diz que no versículo 34 é o seguinte, ele disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus ele colocava em palavras aquilo que a alma dele estava sentindo, uma tristeza grandiosa. Então nós vemos que até mesmo o nosso Senhor, ele passou pelos momentos difíceis, de forma que todos nós passamos por momentos difíceis, mas o que nós temos feito? Qual tem sido o nosso reflexo quando nós passamos por esses momentos, por esses tempos complicados, por esses tempos de tribulação, por esses momentos desconfortantes? Nós vemos que a primeira reação de Jesus é ir de encontro ao Pai. E por que então que nós nos afastamos do Senhor quando nós passamos por momentos difíceis, por momentos que nos tiram de uma zona de conforto? Jesus ele precisa ser o nosso principal e maior exemplo. O foco não está no problema que nós passamos, nos tempos difíceis que nós vivemos, mas sim no nosso primeiro reflexo, que é ou ir para longe ou se achegar ao colo do Pai. E nós vemos que a solução é nos aproximarmos de Deus, é ter o descanso nele, através do momento em que nós nos achegamos a Ele em oração, bem como Jesus fazia. E o Senhor ele te pergunta nesse momento, filho, o porquê que você está indo para longe? Por que ao invés de chegar até a mim, você se distancia, você tenta ser autossuficiente, você tenta ser independente? Por que você acredita conseguir sozinho, quando é tão mais fácil quando você se achega até a mim? A minha mão sempre está estendida em sua direção, pronto a te ajudar, pronto a te acolher, pronto a fazer do meu colo o seu lugar de descanso. A palavra Getsemane, como nós ouvimos no começo do vídeo, ela significa prensa de azeite, local onde há esmagamento da fruta para obter o seu suco.
Então nós vemos que esse local chamado Getsemane, que é um local de prensa e um lugar de esmagamento, ele é necessário para obter aquilo que na verdade é a forma principal que o Senhor nos criou para ser. Todos nós passaremos por um lugar chamado Getsemane, que é um lugar de prensa, que é um lugar muitas das vezes desconfortante, um lugar que nos tira da nossa zona de conforto, um lugar onde haverá esmagamento. Porém, qual tem sido o nosso primeiro reflexo quando nós nos encontramos no local chamado Getsemane? O primeiro reflexo de Jesus foi ir até o Senhor, se prostrar-se diante dele e entrar em oração. Então, qual tem sido o seu reflexo diante do ambiente que você se encontra? No momento em que ele veio ao mundo, ele sentiu todas as coisas que nós sentimos, como a aflição, como uma tristeza, e uma tristeza grandiosa, como uma angústia. A palavra mesmo, no capítulo 14 de Marcos, nos relata isso. Mas Jesus, mesmo ele passando por todas essas situações, ele diz: não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus ele estava se encontrando naquele momento num ambiente chamado Getsemane, que era um lugar de prensa e um lugar de esmagamento. E ele já sentia toda a aflição em sua alma por aquilo em que ele haveria de passar e que ele passou. Mas ele mesmo sentindo toda aquela aflição, ele diz: Senhor, Pai, que não seja feita a minha vontade, que não seja feito da forma que eu desejo, mas que seja feito a tua vontade, aquilo que tu queres. Então é sobre nós entendermos que o local chamado Getsemane, ele é necessário, que nós passaremos por ele em algum momento da nossa vida, mas é sobre falar ao Senhor: Pai, que seja feito a tua vontade, não aquilo que eu quero. E no momento em que você passar por esse caminho, é o momento em que você encontrará descanso e alívio, quando você repousar no colo do Senhor. E esse colo você encontra no momento em que você se achega a Ele, através da sua oração. No momento em que Jesus ele se colocou em oração, que ele se prostrou diante do Pai e orou ao Senhor, era o momento da busca do Filho ao Pai, onde Jesus buscava a presença do Pai. E nós, o que nós temos feito enquanto nós estamos nesse ambiente? Nós também estamos em busca do Pai, onde nós clamamos Abba Pai, onde nós chamamos por Ele, onde nós nos prostramos e nos colocamos em oração. A prensa e o esmagamento, ele é um lugar necessário para que nós venhamos a executar algo chamado pequenez. A nossa pequenez diante da grandiosidade que é o nosso Pai. E Jesus ele deseja te dizer que a tua pequenez se encaixa perfeitamente nos braços dele. Então que você vá em direção a Jesus, que você vá em direção ao Pai, que você se prostre e se coloque em oração dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, que seja feito a Tua vontade e não a minha. Eu entendo a necessidade desse local chamado Getsemane, que é um lugar de esmagamento, mas seja comigo, renova as minhas forças, me ajuda a continuar. Não me deixa da forma que eu estou, mas que esse esmagamento seja para colher de mim aquilo que é necessário, aquilo que é agradável. Que o suco da prensa, que o suco do esmagamento que acontece em mim, que suba até o Senhor como um aroma agradável, como um perfume agradável, como um perfume bom diante do Senhor, que suba até os céus. Faça de mim um filho aceito diante do Senhor, faça das minhas obras, das minhas vontades algo agradável ao Senhor. O colo do Pai é um lugar seguro, é um lugar secreto e também é um lugar de descanso. Então o Senhor ele te convida a descansar nele e a continuar a dizer que seja feito a tua vontade. O Senhor ele pede de você algo chamado renúncias, que você venha renunciar à sua autossuficiência, o seu ego, a sua independência, que você venha se esvaziar de si para que você venha ser preenchido pelo Senhor. Então o Senhor no dia de hoje ele te convida a renunciar. O Senhor ele te convida a entender que lugares como o Getsemane que nós passamos é um ambiente necessário para que o Senhor colha de nós aquilo que sobe a Ele como um aroma agradável. Que as suas ações diante do Senhor venham subir como um aroma, como um perfume bom diante dEle. Eu oro em nome de Jesus por isso. E essa foi a palavra de hoje. Eu oro em nome de Jesus para que essa palavra tenha ido ao seu encontro, o encontro do seu coração.
Se você havia orado por isso, se você havia orado por uma palavra do Senhor, eu peço para que você deixe nos comentários, coloque aqui o seu testemunho. Creio que o testemunho, ele edifica as nossas vidas. Deixe o seu joinha, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos, vídeos todas as quartas e todos os domingos também. Fique com Deus em nome de Jesus e não se esqueça de deixar aqui nos comentários o seu testemunho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.